Boa tarde, meus irmãos. Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam com todos nós e que possamos nos encontrar neste momento com muita paz, com muito amor e com muito envolvimento dos benfeitores espirituais. Meu nome é Israel, eu pertenço ao Grupo Espírita Solidariedade e vou explanar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. E fala sobre ressurreição e reencarnação. Esse item explica um pouco da pluralidade das existências. Antigamente, a reencarnação era conhecida como ressurreição, um dogma da igreja, porque para muitos o espírito poderia voltar no mesmo corpo, coisa que com o tempo a ciência veio explicar que não era possível, pois quando o espírito se desprende totalmente do corpo, ele não consegue voltar neste mesmo corpo. Por isso, a reencarnação, com o advento do espiritismo, vem explicar que cientificamente é impossível que o espírito consiga voltar no mesmo corpo. Nesse trecho, nós temos no Evangelho o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Ora havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhes disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhes disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhes disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Essa passagem está em São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Com essa passagem, Jesus vem nos explicar já lá há 2000 anos atrás a reencarnação. Ele quis dizer que para que a gente possa voltar, a gente precisa morrer de novo e reencarnar no novo corpo. Porque o corpo, é a matéria que quando o espírito desencarna, ela volta à terra e vira pó. Mas o espírito, como nós sabemos, é eterno e ele tem diversas oportunidades de estar renascendo de novo. E nós, infelizmente, na nossa ignorância, às vezes não aproveitamos a vida que temos, a oportunidade de um novo amanhecer que temos para resgatar os nossos débitos anteriores. O véu do esquecimento às vezes nos é colocado porque se nós soubéssemos de tudo o que fizemos nas vidas passadas, nós talvez não tivéssemos força necessária para vencer as provas que são nos postas nos dias de hoje. Portanto, todas as vezes que tivermos uma dificuldade em nossas vidas, nós não podemos desanimar. Nós temos que sempre seguir em frente, porque nós não sabemos o que anteriormente foi colocado no nosso caminho. O que nós fizemos de mal em outras vidas para o nosso semelhante. E por isso, nessa reencarnação, podemos estar tendo os obstáculos de hoje. Tudo o que acontece em nossa vida não é por acaso, tem um sentido.
São coisas que no passado tivemos que espiar em outras vidas e continuamos espiando nessa. Como diz Divaldo Franco, a vida é uma contabilidade de débitos e créditos. Se fizermos boas ações, com certeza nós teremos muitos créditos em nossas existências. E se tivermos más ações, nós espiaremos, porque é obrigação do espírito evoluir. É passar por cima das dificuldades que são colocadas no seu caminho. Se hoje temos uma doença, ou se temos dificuldades com um ente querido, é porque em outras vidas nós também fomos esse desafeto de algumas pessoas. Ou de repente nós causamos algo muito tenebroso em outras pessoas e que hoje estamos espiando. Por isso é que dizemos, não existe ninguém coitado. Às vezes os obstáculos acontecem porque é necessidade de evolução do espírito. Vejamos as épocas anteriores, como os espíritos eram tão pouco evoluídos, a falta de conhecimento em dizer que os espíritos ressuscitavam, que vinham dos mortos para ressuscitar no mesmo corpo. Porque naquela época nós não tínhamos o conhecimento que hoje a ciência nos dá. Hoje é comprovado que quando o espírito se desprende do corpo, ele não tem como voltar nesse mesmo corpo, a não ser que seja um coma ou uma outra doença explicável pela ciência, mas que o espírito não se desprendeu totalmente do corpo. A vida não ali se terminou. Mas quando saímos de vez, quando voltamos para a erraticidade, com certeza reencarnaremos numa outra forma, num outro corpo e com uma missão já dada, com uma missão já preparada. Pois todas as vezes que a gente volta, reencarna e volta para perto da erraticidade, a gente lá analisa tudo de certo e tudo de errado que fizemos em nossas existências. E aí o planejamento todo é feito, o estudo é realizado e uma nova reencarnação é preparada para aí que a gente volte e a gente consiga pôr os pingos nos is e acertar tudo que ficou para trás. Então, se hoje nós temos dificuldades, se hoje nós encontramos muitos percalços na vida, não temam, nem desanimem. Sigam em frente, sempre acreditando no Evangelho de Jesus e sempre cumprindo a sua missão, com resignação, com humildade e com caridade. As maneiras que temos para espiar de maneira positiva é ajudando o próximo, pois é isso que ensina o Evangelho. Olhar pelo próximo, cuidar do próximo. Mas como eu vou cuidar do próximo se eu não cuido de mim mesmo? Esse é o exercício diário, Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, buscarmos os nossos defeitos e buscarmos a correção. Essa é a maneira que nós temos de, primeiramente, nos acertarmos e, posteriormente, pensarmos em ajudar os outros, com caridade, com fé, ajudando, doando, se não o material, o espiritual, pois é o lado moral que nos ajuda a evoluir. Hoje, muitas pessoas evoluem com o material e às vezes esquecem do moral, Mas as coisas estão mudando. A própria ciência hoje já acredita em coisas que não são palpáveis, Que as ajudas não vêm só das descobertas. Muitos que antes não falavam em Deus, hoje falam. E isso já é um passo muito importante para a evolução do homem. Então nós, espíritas, temos que cada vez mais disseminar a semente do amor, espalhar a nossa doutrina, que é doutrina, filosofia e ciência. Ela explica tudo, de maneira que não fica pedra sobre pedra e nenhum ponto sem vírgula. Por isso, meus irmãos, nesse momento de tantas dificuldades, nós podemos ajudar o próximo para buscar a nossa evolução e aproveitarmos bem essa reencarnação que nós temos aqui agora. Cada dia que se levanta é uma nova oportunidade para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer, para que nós possamos evoluir. E dentro dessa evolução,
com certeza nos tornaremos melhores, nos tornaremos pessoas do bem, pessoas que seguirão o Evangelho de Jesus. Pois por mais que tenhamos teorias dentro da nossa doutrina, 99% é prática. E tudo é baseado em cima do Evangelho de Jesus. Qualquer estudo que nós façamos sobre a doutrina espírita, com certeza ela vai falar de todas as teorias possíveis para o aprendizado, mas no final sempre tem a mensagem de que a doutrina espírita é baseada no Evangelho de Jesus. Portanto, meus irmãos, jamais se esqueçam, a caridade e a humildade são os primeiros passos para seguirmos esse Evangelho, para seguirmos o caminho do bem. As teorias nos ajudam, a orientação nos ajuda, mas precisamos sempre ter Jesus no coração, ter a bondade estampada no peito e não termos nenhum sentimento negligenciado. Não há mal nenhum em ser espírita, não há mal nenhum em ser cristão, não há mal nenhum em fazer a caridade. Portanto, meus irmãos, o Evangelho prega isso. E as diversas existências são para isso, para que a gente aprenda sempre que temos que ser servos de Jesus. Temos que ser pessoas que estejam aqui nesse mundo para fazer o bem. E que o Mestre Jesus com certeza vai nos amparar, vai nos ajudar e com isso passaremos a nossa vida com calma e com tranquilidade. Mas lembremos sempre que precisamos de instrução, precisamos orar, mas acima de tudo precisamos vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Essa é a maneira que nós temos para passarmos bem a nossa encarnação que aqui estamos. E quando voltarmos para a erraticidade, com certeza estaremos tranquilos. Voltaremos para perto dos nossos irmãos que nos ajudam desencarnados, ciente de que se não cumprirmos todas as nossas missões aqui, combatemos o bom combate, fizemos a nossa parte. E na próxima reencarnação, com certeza, faremos aquilo que ficou para trás. Por isso, não tenhamos medo. Vamos enfrentar todos os nossos obstáculos com fé e com amor. É uma missão muito difícil e por isso existem as pluralidades das existências. Por isso, a gente não vem aqui só uma vez, porque uma reencarnação para espíritos como nós, que precisamos de evolução, não é suficiente. Então, quando nós nos sentirmos para baixo e que falhamos na missão, não desanimemos. Vamos ver o exemplo do Mestre Jesus, que sempre perdoou e que sempre estava ali para dar a mão e levantar todos aqueles que no momento de tristeza ou no momento de queda estavam desanimados. E o Mestre sempre perdoou e sempre abraçou. Jesus não é nenhum grande justiceiro. Jesus é aquele que nos abraça, que nos acolhe e nos dá sempre uma segunda chance. Portanto, meus irmãos, cabeça erguida sempre. Vamos sempre acreditar nas palavras do Mestre Jesus. E por mais que cometamos erros, nós não somos perfeitos. Nós temos que levantar e continuar a nossa caminhada, sempre pensando em consertar aquilo que ficou para trás. Se possível, errar cada vez menos. Mas se errar, levante e siga a sua caminhada. Muita paz a todos, que Deus nos proteja e que caminhemos sempre na nossa estrada pensando no Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.